Olá, senhores, sejam bem-vindos ao nosso módulo de design. Esse é o módulo 1. Antes, nesse primeiro momento, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Fernando Oliveira, tá? Eu leciono desde 2003, tá? Então, já passei por diversas escolas, sempre trabalhando, ensinando meus alunos a área de design, tá? Web design, desenvolvimento de sistemas, programação, tá? Eu sou licenciado em informática, eu também sou tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistemas, também me formei em marketing, estou pós-graduando em marketing digital, também fiz especializações em pedagogia empresarial, docência do ensino superior e redes de computadores. Também fiz diversos cursos extras na área de design, programação e etc. Bem, agora que vocês já me conhecem, né, vamos apresentar para vocês como é que vai funcionar o nosso módulo. Tá? O nosso módulo ele foi desenvolvido de forma que você possa se tornar um profissional que vá estar apto para usar as principais ferramentas do mercado. Nós iremos aprender ou estudar dois programas, o CorelDRAW e o Adobe Illustrator. Esses dois programas são atualmente os dois programas mais utilizados na área de design. Tá? Com eles você pode desenvolver uma infinidade de artes, tanto artes para você gerenciar as redes sociais da sua empresa, para você trabalhar na área como autônomo, trabalhar numa gráfica, tá? Trabalhar desenvolvendo sites, fazendo layouts, até na área de programação, na hora de fazer a interface do seu programa, na hora de desenvolver os botões do aplicativo, você precisa do design. Tem uma galera que prefere usar o CorelDRAW, tem uma galera que prefere usar o Adobe Illustrator. A minha recomendação para você, como profissional, é que você aprenda os dois programas. Esses dois programas, eles nada mais são do que ferramentas que você vai utilizar para construir as suas artes digitais. Você pode gostar mais do Corel, você pode gostar mais do Illustrator, ou pode ser como eu, que gosto dos dois. O importante é que você aprenda a utilizar esses dois programas. Na hora de arrumar um emprego, se a empresa prefere Corel, você trabalha com Corel. Se a empresa prefere Illustrator, você vai trabalhar com Illustrator. Se a empresa te dá a liberdade de utilizar o software que você se sentir à vontade, então você pode escolher qualquer um dos dois. Mas lembre-se, esses dois programas são somente ferramentas que vão te ajudar na elaboração e no teu desenvolvimento profissional. O primeiro ponto é nós entendermos a diferença entre vetor e bitmap. Toda imagem, JPEG, PNG, GIFs, essas imagens que a gente está acostumado a ver aí na tela do seu monitor, elas são imagens formadas por mapa de bits, ou os famosos bitmaps. Essas imagens, quanto mais bits, quanto mais pontos elas possuem, melhor vai ser a sua qualidade. No entanto, essas imagens elas têm um ponto fraco. É que ao serem ampliadas ou ao serem reduzidas, como você pode ver na nossa ilustração, elas perdem qualidade. Já uma imagem vetorizada, uma imagem desenvolvida num software como CorelDRAW ou como Illustrator, elas são formadas por cálculos numéricos, chamados de vetor, e elas não perdem qualidade em momento nenhum. Elas podem ser ampliadas ao seu zoom máximo ou podem ser reduzidas ao seu zoom mínimo e elas não irão perder qualidade. Daí a importância de nós sabermos utilizar esses programas
Imagine o seguinte caso: você precisa desenvolver para sua empresa a arte para um outdoor. Se você não tem essa noção de qualidade de imagem, de bitmaps, de vetor, você vai ter uma imagem que, ao ficar pronta, ela vai estar estourada, uma péssima qualidade, e de longe vai se perceber aí que esse profissional que desenvolveu esse trabalho não é um profissional que está tão preparado assim para exercer essa função. Tá? Nessa próxima imagem, a gente pode ver a diferença aí gritante entre o vetor e o bitmap, é o mapa de bits. A imagem bitmap, você está vendo, quando ela é ampliada, ela perde qualidade. Você já deve ter visto aí diversas vezes na internet, no seu celular, no seu computador. A imagem de vetor, ela é formada por pontos. Essa linha verde, essas bolinhas verdes são chamadas de nós ou âncoras, tá? Que a gente vai conhecer no nosso programa. E a imagem é formada assim. Tá? Ela não perde qualidade e é ideal para que a gente possa trabalhar com imagens minúsculas ou imagens gigantescas. E ela também não pesa, ela não tem o mesmo peso na hora de carregar quanto o bitmap tem. Você pode ver aí nesse segundo exemplo, ó, a imagem ali do seu lado esquerdo da sua tela, uma imagem bitmap. Quando você dá um zoom de 3 vezes, olha como ela perde qualidade. Já do lado direito, o vetor, você dá um zoom de 3 vezes e ele não vai perder qualidade. Tá bom? Essa é a principal diferença entre imagens bitmaps e imagens vetorizadas. Tá? O nosso módulo de design, nessa disciplina de design, a gente vai ter 10 módulos de CorelDRAW e 10 módulos de Illustrator. Tá? O primeiro programa que a gente vai trabalhar será o CorelDRAW. Tá? Então vamos agora para a interface do programa, para que a gente possa começar a conhecer o CorelDRAW. Vamos lá. Então nós já estamos aqui na interface do nosso programa. Tá? Quando nós chegarmos aqui na interface do nosso programa, você vai escolher a opção Novo Documento em Branco. Tá? Quando a gente escolher essa opção Novo Documento em Branco, ele vai aparecer essa caixinha aqui, tá? Aonde a gente vai escolher o tamanho padrão que a gente utiliza, que é o tamanho A4. No entanto, esse tamanho ele poderá ser alterado, tá? Em seguida, aqui nós temos a largura, aqui as medidas, vamos trabalhar em milímetros, que é o melhor no momento. O número de páginas também poderá ser alterado depois. E aqui a gente tem dois conceitos importantes só, que é o RGB, que é Red, Green, Blue, e o CMYK, que é Cyan, Magenta, Yellow e Black. Tá? Quando você for fazer um trabalho para impressão, você vai trabalhar com o padrão CMYK. Quando você for fazer um trabalho para ser exibido somente na tela dos dispositivos, você vai trabalhar com o padrão RGB. Nesse primeiro momento, vamos trabalhar com CMYK. Lembrando que após o seu trabalho pronto, você pode utilizar outros softwares como Photoshop para alterar o universo de cores. Nós também vamos aprender isso. A resolução de DPI, tá? Que é de dots per inch ou pontos por polegada. Para impressão, essa resolução aí de 300 pixels está ótima, tá? Feita as configurações, você pode clicar no botão OK. Então, continuando aqui já com o nosso programa aberto, vamos conhecer algumas
partes básicas que vão te ajudar a trabalhar melhor, com mais fluidez, tá? Vamos nos concentrar nessa barra de ferramentas que nós temos aqui em cima. Aqui a gente pode escolher, por exemplo, que tamanho eu quero, A4, A3, tá? E os diversos padrões aí de tamanhos de papel que você pode trabalhar. Aqui eu tenho as medidas. Essas medidas, elas podem ser personalizadas, tá? Por exemplo, se eu for fazer um cartão de visitas, eu já posso colocar aqui 90 milímetros, que é 9 centímetros, por 50 centímetros, 50 milímetros, que é 5 centímetros, tá? Então esse tamanho já fica personalizado. Então veja que aqui do lado eu tenho a palavra personalizado. Vamos deixar no padrão A4, você já entendeu. Aqui a orientação do meu trabalho, ó, pode ficar aqui no retrato, pode ficar paisagem. As demais opções nós iremos ver no decorrer do nosso módulo, tá? Bem, para já partirmos para a prática, né, que é o que nos interessa, vamos começar aqui com a ferramenta retângulo. Tá? Com a ferramenta retângulo, e aí acompanhando no seu programa, se você estiver utilizando, você pode desenhar vários retângulos já para ir testando, tá? E pegando a prática, que é simples, né? É como qualquer outro programa de edição de imagens, tá? Até programas de edição de texto possuem esses recursos aí, tá? O que a gente vai fazer? Bem, eu vou escolher um desses daqui, tá? Para que a gente entenda algumas coisas. Primeiro, aqui ao redor dessa figura eu tenho as alças, tá? Essas alças eu vou utilizar para aumentar o tamanho da minha figura, diminuir, tá? E se eu segurar Shift, a tecla Shift, eu consigo aumentar por igual, de forma proporcional, tanto só na largura, quanto somente na altura, ou em ambos, se eu clicar aqui no canto. Se eu der mais um clique nessa figura, as alças vão mudar para o padrão de rotatividade, onde eu posso clicar e girar essa figura. Você vai perceber também que bem aqui nesse pontinho aqui, ó, onde eu vou sinalizar para você, a gente tem aqui o que a gente chama de alças de inclinação, tá? Ó, onde nesse caso ele não vai girar, mas ele vai inclinar essa figura, tá bom? Aí você tem liberdade de fazer os diversos testes. Um ponto interessante é que esse centro ele pode ser deslocado. Perceba que ele está girando ao redor do centro. Mas se eu mover esse centro para cá, por exemplo, ele vai mover ao redor desse centro. Bom, aqui do meu lado direito eu tenho a caixa de cores, tá? Onde eu tenho bem aqui embaixo, onde eu vou sinalizar para você. Aqui eu tenho as barras de rolagem, tá bom? Eu posso girar assim ou posso abri-la assim, tá? Basta escolher a cor e o seu objeto vai ficar com a cor que você escolheu, tá bom? Atalhos para o nosso zoom, F4, ele encaixa na tela, F3 ele diminui, F4 de novo, e F9 ele exibe para você em tela cheia, tá? Mas eu também tenho a ferramenta zoom, tá? Onde eu posso selecionar uma figura ou uma parte da minha tela para que eu possa utilizar. E aqui em cima, ó, essa barra de ferramentas ela é contextual. Isso quer dizer que ele vai mudando de acordo com a ferramenta que eu estou utilizando, tá? Uma dica interessante é que se você apertar, a tecla Shift, ele reduz, e se você soltar a tecla Shift,
ele aumenta. Essas são as opções básicas, tá? Para que a gente possa nos familiarizar com o programa. Você pode, para selecionar, passar o mouse ao redor. Lembre-se que tem que passar o mouse ao redor da figura toda, tá? Senão ele não seleciona. Você também pode selecionar manualmente ou selecionar segurando Ctrl e segurando Shift para selecionar várias imagens ao mesmo tempo, tá bom? Mais uma opção aqui, ó, é que eu posso, se eu trocar de ferramenta, que é o que a gente vai fazer agora, se eu pegar a ferramenta forma, que é essa ferramenta aqui, ó, e vier aqui, olha o que vai acontecer, ó. Eu vou poder girar essa figura, tá bom? Girar é o canto dessa figura, olha só, posso regular, tá bom? E para finalizarmos essa aula, vamos conhecer uma ferramenta que vai te ajudar e facilitar a tua vida na hora de criar ou desenhar os teus vetores. Para isso, a gente vai ter que estar com duas figuras, tá? Nesse caso aqui, eu estou com um retângulo e um círculo. Eu vou pintar, tá? Esses dois objetos de cores diferentes, para que a gente possa entender direitinho o que está acontecendo. Então eu vou selecionar as duas figuras, passando o mouse ao redor. E aqui em cima, ó, a gente tem a primeira opção, que é o que eu quero explicar para você. Nessa primeira opção, a gente tem aqui o soldar. O soldar, ele vai combinar os objetos em um único objeto. É o que a gente vai fazer agora, ó. Eu vou clicar em soldar e os dois objetos viram um só objeto. Eu vou dar um Ctrl Z para desfazer e vamos ver a próxima, aparar. Aparar, ele vai cortar um dos objetos. Eu vou clicar, ó. Pronto, ó. Ele aparou o retângulo, tá? Eu vou dar um Ctrl Z. O próximo aqui, ó, é a intersecção. Nesse caso, o que ele fez, ó? A intersecção, ou seja, a parte em que esses dois objetos se tocam, ó, ele faz o corte. O próximo é simplificar, tá? Que é dar um corte no objeto novamente. Depois eu tenho frente menos verso e verso menos frente. Em seguida, eu tenho criar um limite. Criar um limite, ele vai criar uma linha ao redor desses objetos, parecido com o soldar que nós vimos no começo. E nós temos também o combinar. O combinar, ó, a parte que é a intersecção, ela vai ficar vazia. A gente agora vai fazer a nossa primeira atividade. Eu vou trazer a imagem aqui para que a gente possa fazer a nossa primeira atividade. E a primeira coisa que a gente vai entender é que essas figuras, elas são formadas, ó, por um quadrado, um retângulo e um círculo, uma elipse, tá? Basta a gente fazer regular, tá? Para que ela se encaixe aqui direitinho. Depois você vai, com as ferramentas que você já conhece, ó, encaixar esse círculo aqui, ó, tá? Se no primeiro momento você não conseguir encaixar de forma precisa, não tem problema nenhum. É o teu primeiro contato com o programa, tá? Eu acredito que assim vai dar para a gente fazer. Eu vou dar um Ctrl C e um Ctrl V, tá? Ó, Ctrl C, Ctrl V uma vez, Ctrl V de novo e Ctrl V de novo. Então, o primeiro, ele foi utilizado o soldar, ó, soldar. O segundo, ele utilizou
Nesse caso, o verso menos frente. O próximo foi a intersecção, né? Onde os demais objetos podem ser apagados. E o último é o combinar. Perfeito. Pronto. Então, a tua primeira atividade prática é repetir essa atividade do teu computador. Tá bom? E a gente se vê na próxima aula.